Saudamos a todos os nossos queridos irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Estamos aqui para estudar a lição da Escola Sabatina com vocês. Vamos antes orar, pedir a presença de Deus aqui entre nós. Oremos ao Senhor. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos reunidos através da internet, orando ao nosso querido Deus, pedindo a orientação do Espírito Santo em nome de Jesus. Derrama sobre nós a luz celestial, para entendermos as mensagens que o Senhor tem para nós como povo Teu, nestes últimos dias, as mensagens que falam sobre os últimos dias da vida de Jesus e os últimos dias que antecedem a vinda de Jesus. Fica conosco neste momento, Pai querido, em nome de Jesus pedimos. Amém. Os últimos dias de Jesus, lição número 12, começa domingo com a lição com o título Uma Boa Ação, com Mateus capítulo 26, e os versos 1 em diante nós lemos: E aconteceu que quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa. A Páscoa era no dia 14 de Nisan do primeiro mês do calendário judeu. O mês de Nisan caía mais ou menos no final de março ou início de abril do nosso calendário. Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Com mentiras, planejavam matar o Messias. Não os romanos, mas os sacerdotes, o sumo sacerdote, os representantes de Deus, estavam planejando matar o Filho de Deus. Queridos, isto é muito sério. Nós aprendemos a amar e não matar. Nós aprendemos de Jesus a dar a vida pelos outros e não tirar a vida dos outros. Nós aprendemos com Jesus a dar a outra face e não pagar com a mesma moeda. Portanto, tiremos para nós lições preciosas do que aconteceu na vida de Jesus. Nos versos seguintes do capítulo 26, verso 6 em diante, diz que Jesus, estando em Betânia, em casa de Simão o leproso, um homem que tinha sido curado por Jesus, dera para Jesus um jantar de homenagem, de gratidão. E esta festa foi planejada com muito carinho, com muitas etiquetas, com muito capricho. Simão o leproso convidou para a festa somente pessoas ilustres, pessoas amáveis, pessoas desejadas. Ele intencionalmente não colocou na sua lista de convidados pessoas que poderiam embaraçá-lo ou lembrar a sua vida de pecado. Então a Bíblia diz no verso 7, aproximou-se dele uma mulher, durante a festa. Aproximou-se de Jesus uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: Por que é este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. E Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: Por que afligis esta mulher? Pois ela praticou uma boa ação para comigo. Por quê? Portanto, sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu enterramento, para o meu funeral. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Queridos, Jesus Cristo nos ensina a se levantar em defesa dos acusados. Jesus Cristo nos ensina a não estender o dedo contra ninguém. Jesus Cristo nos ensina a não ficar em cima do muro. É muito fácil ficar em cima do muro. Muitos não querem assumir posição a favor e nem contra. Ficam em cima do muro. Mas lembrem-se, o muro é de Satanás.
Jesus nos ensina a tomar posição. Sim, sim, não, não. Pelo correto e contra o erro. Jesus Cristo não titubeou. Ele se levantou em defesa da mulher acusada. Não importa que ela tenha tido uma vida não recomendável. Não importa que ela tenha sido uma adúltera, uma prostituta. Nada disso importava. Ela estava sendo acusada por uma boa ação praticada. E Jesus Cristo olhou para aquela mulher com os olhos de Deus. Não a viu como uma prostituta, mas a viu como uma mulher que poderia ser transformada e seria transformada. Jesus Cristo a viu como ela deveria ser aos olhos de Deus. Uma evangelista, uma mulher que onde o evangelho de Jesus fosse pregado, o nome dela seria citado. Jesus aparece nesta história do jantar lá em Betânia como um Deus que elogia. Deus elogia. Deus quer que você aprenda que as boas ações devem ser elogiadas. Jesus elogiou uma boa ação, e um elogio, quando feito por lábios sagrados, por lábios consagrados, produz um grande benefício. O humorista americano Mark Twain, um dia ele declarou: eu posso viver pelo menos 2 semanas com um bom elogio. Um bom elogio cura enfermidades. Um bom elogio de um marido para uma esposa eleva a sua autoestima. O bom elogio deve existir entre pais e filhos, maridos e esposas. Porém, quando o seu elogio está sendo feito a uma outra pessoa do sexo oposto, que não é a sua esposa e não é sua filha, então você tem que ter cuidado para elogiar a ação desta pessoa, e não o corpo, não o cabelo, não o rosto. Jesus Cristo, ele mostra a forma correta de elogiar. Ele elogiou a boa ação praticada por Maria Madalena, irmã de Marta. O elogio sincero levanta a autoestima, e Jesus Cristo não titubeou em elogiar. A Bíblia diz que Jesus Cristo se levantou em defesa desta mulher que estava abaixada sobre os seus pés, depois de ungir a sua cabeça com óleo, com o perfume de unguento de nardo puro, muito precioso, muito caro. Ela estava chorando e enxugando com os seus cabelos os pés de Jesus. E todos os discípulos estavam a olhar esta mulher com desprezo, principalmente o dono da festa, Simão, o leproso. Emília Dixon escreveu dizendo: concedei aos vivos as flores que esbanjais com os mortos. Esta mulher deu a Jesus Cristo em vida o que de melhor ela tinha, uma expressão do seu amor e da sua gratidão. Talvez com o salário de muitos meses de trabalho, ela comprou este vaso de alabastro cheio de unguento de nardo puro e ungiu o corpo de Cristo para a morte. Todas aquelas mulheres que foram no primeiro dia da semana ao túmulo, levando unguentos e perfumes para ungir o corpo de Cristo, quando chegaram lá, encontraram o túmulo aberto, a pedra removida. Não puderam. Mas esta mulher, ela deu em vida o seu presente, a sua gratidão. Por isso, tudo que você tiver que fazer para a sua esposa, a quem você ama, ao seu marido, a quem você ama, aos seus pais, à sua mãe, as pessoas a quem você ama, você faça em vida. Não esbanje com os mortos as flores que deveriam ser dadas para os vivos. Jesus Cristo elogiou uma boa ação praticada por esta mulher. O elogio levanta o ânimo, produz vontade de viver, vontade de fazer melhor ainda. O elogio feito por um pai a um filho levanta a autoestima desta criança. Satanás trabalha com a autoestima, destruindo-a. Deus trabalha com a autoestima, construindo-a, edificando-a. Ele levanta a nossa autoestima quando ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Quando nós temos consciência de que somos filhos de Deus, filhas de Deus,
Isto mostra de onde viemos, do Jardim do Éden, não do Jardim Zoológico. Isto mostra para onde vamos, para o céu, para a Nova Jerusalém. Isto me dá força para viver. Na parte de segunda-feira, a nova aliança. Aqui nós encontramos em Mateus capítulo 26, versos 17 a 19. Eu quero ler com vocês, na parte de segunda-feira, falando sobre a nova aliança, Mateus capítulo 26 e os versos 17 a 19. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Quando a Bíblia diz no primeiro dia da festa dos pães asmos, está se referindo ao dia da Páscoa, porque a festa da Páscoa era a primeira festa do calendário judeu. Eram 7 festas sagradas. A festa da Páscoa era a primeira festa, no dia 14. Mas ela era tão intimamente relacionada com a festa dos pães asmos, que já começava no dia 15, que muitas vezes a festa dos pães asmos era considerada como começando também com a Páscoa, porque elas pertenciam ao mesmo ato, porque a Páscoa era a morte do Cordeiro Pascal, e a festa dos pães asmos era o comer da carne do Cordeiro Pascal, junto com pães asmos, sem fermento, e com ervas amargas. Pelo fato de estarem tão unidas, elas muitas vezes são referidas na Bíblia como sendo uma só festa. Então, quando a Bíblia diz no primeiro dia da festa dos pães asmos, nós podemos entender que esteja se referindo à morte do Cordeiro Pascal e o comer, então, da carne do Cordeiro Pascal. Porém, nesta festa dos pães asmos, comemorada por Jesus Cristo com os discípulos, Jesus fez uma mudança. Jesus transformou a festa dos pães asmos na cerimônia que nós conhecemos no Novo Testamento como a Santa Ceia, a Ceia do Senhor. As festas do Antigo Testamento são proféticas. A festa da Páscoa, dia 14, apontava para a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A festa dos pães asmos aponta para a festa do Novo Testamento, que é a Santa Ceia. É o comer e o beber, o comer do pão e o beber do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, representado pelo suco da vida. Portanto, a terceira festa é a festa das primícias, no dia 16, representando a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E a quarta festa é a festa do Pentecostes, que acontecia 50 dias após o dia das primícias. E o dia do Pentecostes foi exatamente a inauguração do templo celestial, o santuário celestial, e a entronização de Jesus Cristo como nosso sacerdote no céu. Esta foi então a quarta festa. A quinta festa, a festa das trombetas, que se cumpriu na Nova Aliança, no Novo Testamento, durante os 10 anos que antecederam o dia do juízo. O dia do juízo foi 1844, 22 de outubro. Os 10 anos que antecederam foram 10 anos de advertência, anunciando ao mundo de que o juízo estava chegando. Eles pensavam ser a volta de Jesus, mas era o dia do juízo, 22 de outubro de 1844. Lembre-se que 10 anos antes de 1844, Guilherme Miller começou a pregar também aqui nos Estados Unidos, e Eduardo Even começou a pregar a mesma mensagem na Inglaterra, e José Wolff começou a pregar esta mensagem no Oriente Médio, e Manuel Lacunza começou a pregar essa mensagem na América do Sul. Eles não se conheciam, mas estavam pregando a mesma mensagem. Como a festa de trombeta preparava o povo para o dia da expiação, o dia do juízo, também a pregação destes mensageiros do Senhor prepararam o mundo para a chegada do juízo celestial, que começou em 1844. Hoje nós estamos vivendo no grande dia da festa da expiação, no grande dia do juízo celestial. É a sexta festa do santuário celestial. E a sétima festa será a volta de Jesus, quando será comemorada a festa da colheita, que durava 7 dias, do dia 15 ao dia 22 do 7º mês. Era a festa da colheita. A colheita será na volta de Jesus Cristo. Voltando então, meus queridos, para esta lição de segunda-feira sobre a nova aliança. A nova aliança pode ser chamada de novo concerto, um novo pacto. A nova aliança tem um novo santuário.
o santuário celestial. Assim como a velha aliança tinha um santuário chamado Santuário da Terra, a nova aliança tem um santuário celestial. Assim como o santuário da terra estava situado em Jerusalém, o santuário celestial está localizado na Nova Jerusalém. A Páscoa, dia 14, Pães Asmos, dia 15, e estas primeiras duas festas do santuário celestial. Eu convido você para ler em Hebreus capítulo 9, verso 15. Hebreus capítulo 9, lemos aqui, capítulo 9 e o verso 15. E por isso, ele é mediador de um novo testamento, de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. O capítulo 9, ou melhor, o capítulo 8, o último verso, termina dizendo, o último verso do capítulo 8, verso 13, dizendo: o novo concerto envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. O velho concerto acabou com a morte de Cristo na cruz. Rasgou o véu de cima a embaixo. Deu-se início então, aconteceram então as festas, começaram a acontecer e se cumprir as festas do novo concerto. A primeira foi a morte de Cristo, a Páscoa, e também os Pães Asmos, que foi a ceia do Senhor introduzida por Jesus. Jesus comemorou a ceia na quinta-feira à noite. Quinta-feira à noite já era o dia 14 de Nisan, o dia da Páscoa. A Páscoa era comida após a morte do Cordeiro. Porém, Jesus Cristo, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não poderia comer esta Páscoa após a morte do Cordeiro. Então ele antecipou, mas foi no dia 14, quinta-feira à noite. E Jesus Cristo então foi crucificado às 9 horas da manhã e morreu às 3 horas da tarde do dia 14, sexta-feira. E o capítulo 9, verso 1 diz, de Hebreus: ora também o primeiro concerto tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Mas a nova aliança, o novo concerto, tem também um santuário, que é o celestial, que é a doutrina do santuário celestial ensinada por Paulo no livro de Hebreus e também presente no livro do Apocalipse. Aqui temos então a nova aliança, o novo concerto. Agora vamos para a parte de terça-feira, o Getsemane. A parte de terça-feira está focando Mateus capítulo 26, versos 36 a 46. Capítulo 26 de Mateus, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 26, e vamos ver os versos 36 a 46. Aqui temos versos 36 a 46. Jesus no Getsemane. Então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Mas não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu ou beber, faça-se a tua vontade. E voltando achou-os outra vez adormecidos. Queridos, por 3 vezes Jesus Cristo foi e orou ao Pai: se possível, passe de mim esse cálice. Quando você lê o livro Desejado de Todas as Nações, você percebe que Ellen White descreve com detalhes esses momentos difíceis de Jesus no Getsemane. Por 3 vezes a natureza humana de Cristo recuou em face da morte. Eu gostaria de ler para os meus queridos o que está no livro Desejado de Todas as Nações. No Desejado de Todas as Nações, quando fala sobre o Getsemane,
nós encontramos algumas informações preciosas. Na página 661, nós lemos assim: terrível foi a tentação de deixar que a raça humana sofresse as consequências da sua própria culpa e ficasse ele inocente diante de Deus. Terrível foi a tentação de Jesus de deixar que a família humana colhesse a sua própria culpa. Menciona na página 663: voltando, Jesus tornou a procurar o seu retiro. Caindo, prostrado, vencido pelo horror de uma grande treva, a humanidade do Filho de Deus tremia naquela probante hora. Não orava agora pelos discípulos, para que a fé deles não desfalecesse, mas por sua própria alma assediada de tentação e angústia. O tremendo momento chegara, aquele momento que decidiria o destino do mundo. Na balança oscilava a sorte da humanidade. Cristo ainda podia, mesmo então, recusar beber o cálice reservado ao homem culpado. 3 vezes proferiu essa oração: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. 3 vezes recuou sua humanidade do derradeiro supremo sacrifício. E na página 664 nós lemos: havendo tomado a decisão de morrer pelo homem, custasse o que custasse, havendo tomado essa decisão, caiu moribundo no solo do qual se erguera parcialmente. Mas Deus sofria com o seu Filho. Anjos contemplavam a agonia do Salvador. Viam seu Senhor circundado de legiões das forças satânicas. Sua natureza vergada ao peso de misterioso pavor que todo o fazia tremer. Houve silêncio no céu. Nenhuma harpa soava. Houve silêncio no céu no momento em que Jesus Cristo por 3 vezes pediu: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Houve silêncio no céu porque os anjos se silenciaram. Moisés, Elias e Enoque, que estão vivos no céu, ficaram em silêncio, atentos, olhando para a experiência de Jesus no Getsemane, porque Jesus Cristo podia usar o seu livre-arbítrio e não morrer pelo pecador. Ele podia voltar para o Pai. Ele não tinha pecado. Mas eles estavam apreensivos. A porta da graça poderia não se abrir. Se o sangue de Jesus Cristo não fosse derramado, a graça prometida durante todo o período do Antigo Testamento não teria sido confirmada. A graça prometida teria que ser confirmada e selada com o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora Jesus Cristo tomou a decisão de morrer pela humanidade. Então sim, a porta da graça foi escancarada. Então sim, a porta da graça foi confirmada. Ali no Getsemane, Jesus Cristo fez esta decisão. Interessante que quando Jesus entrou no jardim do Getsemane, ele entrou com pés pesados, andando devagar, desanimado. Mas quando Jesus saiu do Getsemane, ele saiu como um vitorioso, pronto para aceitar o batismo de sangue e salvar a humanidade perdida. Na parte de terça-feira, aliás, de quarta-feira, estudamos sobre o Getsemane. E vamos estudar agora a parte de quarta-feira, que fala sobre Judas vende a alma. Quando é que Judas vendeu a sua alma? Será que foi quando Judas negociou a traição por 30 moedas de prata? Foi ali que Judas vendeu a sua alma? Ou será que foi quando Judas continuou praticando seus pecados conhecidos dia após dia? Ele, como tesoureiro do grupo, ele guardava o dinheiro e se beneficiava do dinheiro. Ele era ladrão. Queridos, praticando diariamente seus pecados familiares conhecidos, Judas vendeu a sua alma a Satanás pouco a pouco. A traição de Jesus por 30 moedas foi simplesmente o seu último ato. Mas por que é que Satanás teve acesso tão forte, poderoso sobre Judas?
porque ele vivia na prática de pecados conhecidos. Quem vive na prática de pecados conhecidos se torna morada de Satanás. Este pecado pode ser grande ou pode ser pequeno. Pode ser um pecadinho, uma raposinha que está fazendo mal à sua vinha. Pode ser qualquer coisa, como novela, ou como uma cervejinha, ou como o café, ou como qualquer outro pecado, que muitos nem consideram pecado, mas são coisas pecaminosas. Se você vive na prática de pecados conhecidos, meu querido irmão, você está se colocando sob o poder de Satanás. Pecados conhecidos. Satanás entrou em Judas muito antes dele trair e vender a Jesus. Satanás entra no nosso lar antes, muito antes da nossa apostasia. O dia da apostasia, o dia em que abandonamos totalmente a igreja, esse não foi o momento e o dia em que Satanás entrou no nosso lar. Ele entrou no nosso lar muito antes, por coisinhas que nós trouxemos para dentro de casa, por algum preguinho de Satanás que foi deixado na nossa parede, e agora Satanás começou a pendurar neste prego o que ele bem entende, o que ele quer. Nós deveremos consagrar nossa esposa a Deus, a Jesus. Nós deveremos consagrar nossos filhos a Jesus Cristo. Todos os dias, todas as manhãs e todas as noites, você como pai, você está investido por Deus de autoridade, de liberar bênçãos para os seus filhos, liberar bênçãos para a sua esposa, consagrar sua família a Jesus Cristo. E não permitir que Satanás se infiltre dentro do seu lar, nem dentro da sua vida. Rompa, meu querido irmão, com pecados conhecidos. Haja diferente de Judas. Deixe para lá os pecados acariciados, pequenos ou grandes. Rompa com eles. Decida parar de pecar pecados conhecidos em nome de Jesus Cristo, porque Jesus disse: eu vos escrevi para que não pequeis. Se você pecar, existe um advogado, Jesus Cristo, o justo. Mas o ideal de Deus para você e para mim é que não pequemos, em nome de Jesus. Na parte de quinta-feira, a negação de Pedro. Preciosas lições temos da vida de Pedro. Em Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26 e os versos 51 a 75. Quando Jesus foi preso, os discípulos abandonaram a Jesus. Pedro disse: eu não te abandonarei. Mesmo que todos te neguem, eu não te negarei. Estou disposto a morrer pelo meu Senhor, pelo meu Mestre. Pedro não sabia o que estava dizendo. Pedro não se conhecia. Muitas vezes nós, queridos irmãos, não nos conhecemos. Nós nos achamos muito fortes. Nós nos achamos quase que invulneráveis. Quando nós pensamos assim, nós somos os mais vulneráveis. Numa pesquisa feita com mais de 200 pastores que caíram em adultério entre as igrejas evangélicas protestantes, entre mais de 200 pastores que caíram em adultério, foi feito um questionário. E neste questionário existiam 5 perguntas. E uma delas era esta pergunta: você imaginou que este pecado de adultério poderia acontecer na sua vida algum dia? Todos os 100% dos 200, mais de 200 pastores, 100% deles responderam: eu nunca imaginei que isto poderia acontecer comigo. Quando você se sente forte demais, invulnerável, então você cai. Isso é autoconfiança. Nós temos que ter autodesconfiança. O problema de Pedro era a autoconfiança. A autoconfiança está sendo ensinada hoje nos púlpitos, a autoconfiança está sendo ensinada hoje através da psicologia moderna, mas o que Jesus Cristo quer ensinar para você e para mim, meu querido irmão, não é autoconfiança. Se você esquecer tudo desta lição, não esqueça esta parte. Jesus quer nos ensinar a autodesconfiança. Mas como? Eu quero ler para você. Eu quero ler para você
o que nós vamos encontrar no livro Desejado de Todas as Nações, página 226. Página 226. Desejado de Todas as Nações. A primeira coisa a ser aprendida por todos os que desejam tornar-se coobreiros de Deus é a desconfiança de si mesmos. Acham-se então preparados para lhes ser comunicado o caráter de Cristo. Não é a segunda ou terceira coisa a ser aprendida. Deus está dizendo que a primeira coisa que deve ser aprendida por você e por mim, por nós que queremos ser usados por Deus, é a desconfiança de nós mesmos. A autodesconfiança é um caminho seguro para vigiar e orar, para manter a nossa mão firme agarrada na mão de Jesus Cristo, porque sem Ele nós pecamos, sem Ele nós caímos, sem Ele nós traímos, não somente a Ele, traímos esposa, traímos marido, traímos todo mundo. A primeira coisa a ser aprendida por todos os que desejam tornar-se coobreiros de Deus é a desconfiança de si mesmos. Então acham-se preparados para lhes ser comunicado o caráter de Cristo. Jesus quer comunicar para você, meu querido irmão, o seu caráter, o caráter dele, o temperamento dele, a personalidade dele. Todos os traços de caráter mencionados no fruto do Espírito, de Gálatas capítulo 5, todos aqueles traços de caráter do fruto do Espírito pertencem ao caráter de Cristo e Ele quer dar para você e para mim todos os traços de caráter, o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fé, a fidelidade, a temperança, o domínio próprio. Mas nós precisamos manter íntima comunhão, uma comunhão familiar com Jesus Cristo todas as manhãs, todos os momentos do dia, ter a nossa mente voltada para Jesus. A negação de Pedro, o fracasso de Pedro, foi a autoconfiança. Quando ele caminhou sobre as águas em direção a Jesus Cristo, ele estava muito bem, enquanto ele estava olhando para Jesus. Quando ele olhou para trás, quando ele olhou para si mesmo, quando ele olhou para as ondas, ele afundou. Enquanto ele estava confiando em Jesus, ele continuou andando sobre as águas. Eu e você precisamos andar olhando para Jesus. Não existe idade. Pode ser com 60 ou 80 anos de idade. Nós temos que manter os nossos olhos fixos em Jesus. Pedro era fortemente autoconfiante, mas ele aprendeu a desconfiar de si mesmo. E quando Jesus perguntou 3 vezes, Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Ele negou a Jesus 3 vezes. E Jesus pediu que ele confirmasse o amor 3 vezes. Mas agora era um Pedro humilde. Tu sabes, querido Jesus, que eu te amo. Jesus perdoou a Pedro. O olhar de Jesus, quando o galo cantou, Jesus olhou para Pedro. O olhar de Pedro e de Jesus se cruzaram. E a Bíblia diz que Pedro saiu dali e voltou lá para o Getsêmani, onde Jesus Cristo na noite anterior estivera suando sangue. E diz a palavra de Deus que Pedro, chegando ali, chorou amargamente. Nós temos que aprender a derramar lágrimas pelos nossos pecados. Nossa religião tem que ser feita uma religião de confissões e de lágrimas sobre os nossos pecados. Mas Pedro foi convertido. Ele aprendeu a desconfiar de si mesmo e a confiar em Jesus Cristo. E aprendendo a confiar em Jesus Cristo, nós podemos dizer, tudo eu posso naquele que me fortalece. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você, meu querido irmão. E que a nossa autoestima seja construída em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo podemos todas as coisas. Se estivermos ligados à videira, tudo o que pedirmos e quisermos será possível. Sem mim, nada podeis fazer. Mas se eu estiver em vós, e se as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que quiserdes e pedirdes, vos será feito. Deus derrame o Espírito Santo sobre você. Em nome de Jesus eu peço e eu oro. Amém. Fique com Jesus.